Deuteronômio capítulo 31, versículo 7, está escrito assim: Então Moisés convocou Josué, ele disse na presença de todo o Israel: Seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados, que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você, ele nunca o deixará e nunca abandonará. Não tenha medo e não se desanime. E você diz: amém, Jesus. Nós estamos aqui diante de um versículo bíblico que está inserido em Deuteronômio capítulo 31, versículo 7, aonde Moisés está somente colocando em prática aquilo que Deus havia falado com ele. E o que Deus falou com Moisés foi em Deuteronômio capítulo 1. Deus havia dito assim para Moisés: Moisés, encoraja Josué, porque é ele que vai conquistar a terra que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Aí chega no 31, o próprio Moisés está colocando em prática aquilo que Deus havia ordenado. Era Deus dizendo assim: olha, eu preciso que você encoraje ele, para fazê-lo acreditar que as minhas promessas estão de pé. Eu não sei se você recebe esta palavra, mas eu estou pregando para alguém que tem promessa de Deus aqui. Mas o pior é quando, à medida que o tempo vai passando, e no longo desse tempo, e na trajetória que o Senhor estabeleceu a cada um de nós, e diante de algumas problemáticas que se instauram em nossas vidas, às vezes nós questionamos: será que a promessa vai se cumprir? Aí Deus nos trouxe aqui nesta vigília, nesta breve saudação, para lhe dizer: fique em paz, porque hoje estou levantando alguém para te encorajar. Alguém pegou ali? Vou repetir: estou eu levantando alguém para te encorajar, somente para fazer você entender que as promessas continuam de pé. Se alguém acredita nisso, diga glória a Deus. Pastor, quem era Josué? Josué foi um grande líder, sucessor de Moisés. Esse Josué, ele era tão maravilhoso e tão sincero, pastor Alf, diante daquilo que Deus havia estabelecido a ele. E o que me chama mais atenção na história de Josué é a sua fidelidade para com Deus e o próprio Moisés. Todavia, Josué, filho de Num, da tribo de Efraim, descendente de José do Egito. A sua história não começa no seu próprio livro, que começa no livro de Josué. A história de Josué vai começar no livro do Êxodo. Porque Deus havia estabelecido para a vida de Josué, meu pastor, mais ou menos isso. É você que vai conquistar, e todos aqueles que lerem a sua história no seu livro, vai ver que você conquistou a terra prometida. Todavia, eles terão que saber que eu não te coloquei na terra para te preparar, eu te preparei para conquistar. Aí, sabe o que eu acho interessante? Que a história de Josué não vai começar com o seu próprio nome. O seu nome se chamava Oséias. Como que era o nome de Josué? Mas a partir do momento que, no livro de Êxodo, que ele começou, pastora Shirley, a se envolver com Moisés, Deus muda o seu nome. Eu disse que Deus muda o seu nome. Deus muda o nome de Oséias para Josué. O que eu acho interessante, para nós entendermos o que Deus quer falar conosco aqui nessa breve saudação, que Oséias, na sua etimologia, significa salvação. E Josué, aquele que traz salvação. Aí, pastor, o que acontece diante desta breve saudação? É muito simples. Você entende que a partir do momento que Oséias, ele somente estava contemplando aquilo que os céus haviam estabelecido para Moisés, ele era somente Oséias. Mas a partir do momento que ele começou a se envolver com Moisés, ele deixou de ser Oséias e passou a ser Josué, que significa aquele que traz salvação. Mas o que me chama a atenção, que esta mudança de história que o próprio céu estabelece sobre a vida de Josué, é a partir do momento que Josué entende: enquanto eu somente estou, eu me chamo Oséias,
Mas a partir do momento que eu começo a me envolver com os mistérios dos céus, os céus mudam o meu nome de Oséias para Josué. Era Deus dizendo assim: Josué, entenda uma coisa, somente de você estar é maravilhoso, mas não basta somente estar, tem que se envolver. Por quê, pastor? Porque enquanto nós somente estamos contemplando aquilo que Deus está fazendo na vida de ontem, a gente só pode ouvir alguém contando um testemunho daquilo que Deus está fazendo. Mas a partir do momento que a gente deixa de somente estar e passa a se envolver, aí é Deus dizendo: eu estou mudando a tua história hoje. Levante a mão direita para o céu, por gentileza. Faça isso se você acredita nessa palavra profética. Vai no ombro da pessoa que está do teu lado, mais próximo de você. Faça isso, por favor. Diga assim: Deus te trouxe nesta vigília, e Ele já está muito alegre que você deixou os seus afazeres e veio para esta casa de oração. Mas Ele te trouxe aqui para lhe dizer: estou te dando um chacoalhão, chacoalha Ele, somente para fazer você entender. Não basta somente estar, tem que se envolver, tem que se envolver, tem que se envolver. Para a Súria, levante as mãos que eu vou liberar esta palavra profética para você. Levante as duas mãos para os céus. Eu quero profetizar para quem está com as duas mãos para os céus levantada. E eu vim aqui nesta noite para liberar aquilo que os céus me outorgam a liberar sobre a tua vida. Ano de 2023 não é um ano de somente você estar, mas ano de 2023 é um ano onde Deus vai mudar a tua história. É um ano onde você vai se envolver. Se envolver com o que, pastor? Se envolver com a oração, se envolver com os mistérios, se envolver com a palavra, se envolver com os céus, se envolver com a promessa, se envolver com os dons que Deus te deu, se envolver com a profecia, se envolver com aquilo que Deus escreveu na tua história. É Deus dizendo: você se envolve e eu mudo a tua história. Aleluia. A pergunta que não quer se calar: Deus, quem é que quer ter uma mudança na trajetória de história? Diga glória a Deus. Então olhe pelo menos para 3 pessoas, diga assim: ó, passa a se envolver. Ô bispa, sabe o que Deus está falando aqui nesta noite? Não é porque Moisés prega que você não pode se envolver. Não é porque Moisés canta que você não pode se envolver. Não é porque Moisés está no cartaz que você não pode se envolver. O culto não acontece só aqui. O culto acontece quem quer se relacionar com os céus. Aí, meu pastor Alif, sabe o que eu acho interessante aqui? Que esta mudança de Oséias para Josué vai acontecer em Cádiz. Vai acontecer onde? Diga comigo: Cádiz. Cádiz. Pastor, o que significa Cádiz na sua etimologia? Lugar santo. Quem vê Josué conquistando a terra prometida lá no capítulo 1 de Josué, todo mundo está dizendo: a promessa se cumpriu. Josué, você é o homem de Deus que conseguiu este grande feito de viver a promessa de Deus. Mas quem olha para Josué conquistando a terra no capítulo 1, tem que saber que esta transformação e este profético não acontece na terra, acontece em Cádiz. E Cádiz significa lugar santo. Sabe o que Deus está dizendo? Você não está em outro lugar a não ser no Cádiz de Deus. Bata o pé assim no chão, bata o pé assim no chão. Diga assim, ó: Deus me trouxe em Cádiz. Diga: é aqui que acontece o profético. É aqui que acontece a transformação. É aqui que eu sou envolvido nos mistérios. Ai, meu Deus do céu. Levante as mãos para os céus.
Quem te vê no amanhã, vivendo a promessa de Deus, vai ter que saber que você só está vivendo essa promessa, porque um dia você pisou em Cádiz, numa vigília na chamada de Deus, e uma palavra foi liberada para a tua vida. Relamashure calabaia. Quem te vê vivendo sonhos realizados, não sabe que você levou a sério as palavras que você ouviu em Cádiz. Nesta madrugada, Deus está dizendo para alguém: este lugar aqui não é um shopping center, não é uma casa de beleza, não é uma peça de teatro. Alguém está recebendo ali? Este lugar aqui é o Cádiz de Deus, aonde acontece no mundo espiritual a promessa, o profético, a resposta de oração. O que você vai viver amanhã já está acontecendo aqui em Cádiz. Já estou caminhando para o fim aqui, ó. Pegue na mão da pessoa que está ao teu lado, pegue. Estou encerrando aqui agora. Pegue na mão, aperte a mão dele até não dar um glória a Deus, aperte. Agora, diga para esse crente assim, ó, diga assim, ó, está entendendo o mistério? Diga assim: você não veio aqui por acaso. Você veio aqui porque você quer se envolver com os mistérios de Deus. Diga: e você que quer envolver com os mistérios de Deus, levante a mão para o céu. Levante a mão dele, levante. Diga assim: você está em Cádiz. É em Cádiz que Deus muda a tua história. É em Cádiz que Deus muda o teu nome. É em Cádiz que a tua família recebe promessa de Deus. É em Cádiz que Deus te levanta. É em Cádiz que Deus te restaura. É em Cádiz que Deus te cura. É em Cádiz que Deus te envolve com aquilo que os céus quer estabelecer sobre a tua vida. É em Cádiz que Deus manda lhe dizer: afaste teu barco na margem, que eu quero viver, quero que você viva os mistérios que os céus têm para liberar sobre você, Pedro. É em Cádiz que você se envolve com o poder de Deus. É em Cádiz que você entende que enquanto você está aqui, os céus estão estabelecendo no seu amanhã coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Só quem veio em Cádiz adorar a Deus, dá um pulo dessa cadeira e dá um brado de glória a Deus. Oh glória!